Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Seja bem-vindo. Este é o canal Família EBD, conectada com você. Neste vídeo, vamos ouvir a leitura da lição desta semana. Portanto, aumente o som e boa leitura. Lição 9: Uma visão bíblica do corpo. Texto áureo. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios capítulo 6 verso 13 parte B. Verdade prática. O corpo é o templo do Espírito Santo e, por isso, deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Leitura bíblica em classe. 1 Coríntios capítulo 6 verso 12 a 20. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre, para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Introdução. Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. 1 Coríntios capítulo 6 verso 20. Em vista disso, ele espera do homem regenerado uma vida de santidade. 1 Pedro capítulo 1 verso 15. Contudo, os conceitos secularistas propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos. Nesta lição, vamos estudar a criação do homem e as características do corpo humano nas Escrituras e correlacionar esse tema com a visão secular do corpo hoje. Nossa finalidade é apresentar a visão bíblica do corpo, seu propósito e sua glorificação final. Primeiro tópico: a criação do ser humano. Primeiro ponto: a origem da raça humana. O homem é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1 verso 26 e 27. Por isso, nossa declaração de fé ensina que fomos criados por um ato sobrenatural, imediato, e não por um processo evolutivo. Assim, o homem, Adão, foi formado do pó úmido da terra. Gênesis capítulo 2 verso 7. Interessante notar que o uso do hebraico Adão denota nome próprio, mas também genérico, significando homens e humanidade. Salmos 73 verso 5, Isaías capítulo 31 verso 3. Logo, Adão foi o primeiro homem a ser criado. Gênesis capítulo 2 verso 15, 19 e 20, e Eva, a primeira mulher, formada do corpo de Adão. Gênesis capítulo 2 verso 22, capítulo 3 verso 20. Além disso, homem e mulher são descritos como criaturas da terra, porém, Deus soprou em seus narizes o fôlego da vida. Gênesis capítulo 2 verso 7 parte B. Ele não fez isso com os animais. O sopro de Deus foi a outorga do nosso espírito e isso nos distingue dos demais seres criados. Segundo ponto: a constituição do ser humano. Nossa declaração de fé professa que a natureza humana consiste numa parte externa, o corpo ou a carne. Gênesis capítulo 6 verso 3, Salmos 78 verso 39, chamada de homem exterior, e uma parte interna, denominada de homem interior, composta de espírito e alma. 2 Coríntios capítulo 4 verso 16, 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 23. Essa constituição humana é denominada de tricotomia, isto é,
três substâncias, e espírito, alma e corpo, Hebreus capítulo 4 verso 12. Exemplo dessa estrutura pode ser observada na pessoa de Cristo, Lucas capítulo 23 verso 46, Lucas capítulo 24 verso 39. A Bíblia de Estudo Pentecostal leciona que o nosso espírito é o componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus. E a alma é definida pelos aspectos da mente, emoções e vontade. O corpo é a parte que volta ao pó e que, no caso dos salvos, será transformado no dia da ressurreição, 1 Coríntios capítulo 15 verso 42. Terceiro ponto, queda e restauração humana. A Bíblia revela que todas as áreas de nosso ser foram afetadas pelo pecado, Romanos capítulo 7 verso 20 a 23. Conforme a teologia sistemática, de uma perspectiva pentecostal, embora constituída de três substâncias, se o ser humano for afetado em um elemento de sua constituição humana, ele será afetado inteiramente. Nessa perspectiva, a vida espiritual não pode estar desassociada de seu corpo, e glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios capítulo 6 verso 20. Desse modo, a conduta irrepreensível do cristão é requerida no espírito quanto na alma e no corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 23. Isso quer dizer que a santificação deve atingir a parte material e imaterial do homem. Contudo, essa restauração somente é possível por meio do sangue de Cristo, pela ação do Espírito e pela palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 1 verso 15 a 25. Deixe o like e se inscreva no canal Família EBD. Segundo tópico, a visão bíblica do corpo. Primeiro ponto, parte exterior do homem. O termo corpo, do grego, soma, normalmente identifica a parte exterior do ser humano, Mateus capítulo 10 verso 28, 1 Coríntios capítulo 15 verso 38. O termo carne, do grego, sarx, quando se refere ao homem físico, inclui a sua dimensão exterior, Lucas capítulo 24 verso 39, Atos capítulo 2 verso 31. Ambos os termos indicam a parte visível e material da natureza humana. O corpo é o invólucro da parte material do ser humano, ele envelhece e morre, ocasião em que alma e espírito o deixam, Gênesis capítulo 35 verso 18, Tiago capítulo 2 verso 26. A carne, corpo, geralmente é descrita em sentido negativo, e na minha carne, não habita bem algum, Romanos capítulo 7 verso 18. Entretanto, esse tom depreciativo diz respeito à natureza pecaminosa do homem e não especificamente ao corpo físico. Assim sendo, nossa declaração de fé rejeita a ideia de ser o corpo uma prisão da alma e do espírito ou de ser inerentemente mau e insignificante. Segundo ponto, templo do Espírito Santo. A Escritura declara que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. 1 Coríntios capítulo 6 verso 13 parte B. Isso significa que o corpo pertence ao Criador e a ele deve estar unido. 1 Coríntios capítulo 6 verso 17. Nesse sentido, essa parte material do salvo deve ser santa e usada para glorificar a Deus. 1 Coríntios capítulo 6 verso 20 parte B. Em 1 Coríntios 6, lemos que os corpos dos salvos são metaforicamente membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 6 verso 15, Romanos capítulo 12 verso 4 e 5. Por isso, eles não devem praticar atos imorais. Romanos capítulo 6 verso 13 e 19, 1 Coríntios capítulo 6 verso 15 e 16. Aqui, o cristão é exortado a não pecar contra o próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 6 verso 18. Pois um resgate de alto preço foi pago por Cristo. 1 Coríntios capítulo 6 verso 20 parte A. Tornando o crente templo e morada do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6 verso 19. Efésios capítulo 1 verso 13. Portanto, como santuário, o corpo nunca deve ser profanado por impureza alguma. Terceiro ponto, glorificado na ressurreição. A ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte, Hebreus capítulo 2 verso 14 e 15, e garantiu a nossa ressurreição, 1 Coríntios capítulo 6 verso 14, 2 Coríntios capítulo 4 verso 14.
Entre a morte e a ressurreição há um estado intermediário, onde a parte material do ser humano subsiste de modo consciente. Lucas capítulo 9 verso 28 a 31, Lucas capítulo 16 verso 22 a 31. Contudo, nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 15 verso 50. Por isso, a última etapa de nossa salvação é a glorificação. Romanos capítulo 8 verso 30. Inclui a redenção e a transformação de nosso corpo mortal conforme o corpo glorioso de Cristo. Romanos capítulo 8 verso 23, Filipenses capítulo 3 verso 21. Esse evento ocorrerá quando Jesus voltar. 1 Tessalonicenses capítulo 4 verso 13 a 17. Na ressurreição, a parte material será reunida em um corpo incorruptível, glorificado, espiritual e imortal. 1 Coríntios capítulo 15 verso 42 a 44, 52 a 54. Assim, a morte é o último inimigo a ser vencido. 1 Coríntios capítulo 15 verso 26. Terceiro tópico, a visão secular do corpo. Primeiro ponto, hedonismo e narcisismo. Zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus. 1 Coríntios capítulo 6 verso 20. Contudo, em tempos pós-modernos de busca da felicidade, o hedonismo e o narcisismo são incutidos na sociedade. Com hedonismo, nos referimos ao estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades. Nesse aspecto, tudo é permitido. Com narcisismo, aludimos ao amor excessivo que uma pessoa tem por si própria. De acordo com essa abordagem, refere-se ao indivíduo que, de modo insensato, persegue o corpo ideal por meio da boa estética a qualquer custo e se porta com ostentação em busca da autorrealização e de ser admirado. Em oposição a essa cultura, Paulo ensina que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. 1 Coríntios capítulo 6 verso 12 parte A. Segundo ponto, erotização e libertinagem. Ao formar o ser humano, Deus também criou a sexualidade. Gênesis capítulo 1 verso 27 e 28. Portanto, não se trata de algo impuro. O pecado não está no sexo, mas na perversão de seu propósito. Nossa declaração de fé leciona que a relação sexual não só para procriar, mas também para o prazer dentro dos limites do matrimônio e do uso natural do corpo. Romanos capítulo 1 verso 26 e 27, Hebreus capítulo 13 verso 4. Todavia, em nossos dias, a erotização do corpo é explorada nas mídias, artes, músicas e literaturas. O objetivo é seduzir e estimular as práticas sexuais ilícitas. Como resultado, a licenciosidade, isto é, a conduta sexual desregrada e imoral, prolifera assustadoramente. 1 Coríntios capítulo 6 verso 10. Diante disso, o apóstolo Paulo adverte: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios capítulo 6 verso 12 parte B. Terceiro ponto, liberdade e autonomia. A Bíblia atesta que o homem é dotado de livre-arbítrio, Gênesis capítulo 2 verso 16 e 17. Isso indica autonomia para tomar as próprias decisões e se autogovernar. Somos livres, porém, todos os nossos atos serão alvo do juízo divino, Eclesiastes capítulo 12 verso 14. Não obstante, no atual cenário, ideias secularistas promovem a banalização do corpo. O existencialismo ateu, por exemplo, afirma que para descobrir o sentido da vida, o homem deve usufruir de liberdade incondicional. Nesse aspecto, livre de qualquer moral divina, o indivíduo passa a exercer total controle sobre o corpo. Desse modo, seus adeptos atuam contra o corpo na legalização do aborto, da prostituição, das drogas, do suicídio assistido, dentre outros. Contrário a esse ativismo, o apóstolo Paulo assevera: não sabei que não sois de vós mesmos. 1 Coríntios capítulo 6 verso 19. Conclusão. Criado da terra, à imagem e semelhança divinas, o homem é constituído de três substâncias: espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 23.
Nessa concepção, não podemos pecar com o corpo sem afetar o espírito e a alma. 1 Coríntios capítulo 6 verso 15 a 17. O corpo é morada do espírito, que não habita em santuário impuro. 1 Coríntios capítulo 6 verso 18 e 19. Na vinda de Cristo, o corpo dos santos será glorificado. 1 Coríntios capítulo 15 verso 52. Assim, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. O princípio de cuidado e santidade do corpo deve ser observado pelos que pertencem a Deus. 1 Coríntios capítulo 6 verso 20. Deixe o like e se inscreva no canal Família EBD.